algum tempo atrás eu republiquei uma nova resenha, uma nova visão sobre um grande clássico da literatura que, bom, valia a pena ler de novo, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Mas, como eu já estava prevendo, não faltaram aqueles comentários que lembravam que, apesar desse ser um livro muito delicado, um livro inspirador, um livro influente, um livro lido por milhões e milhões de seres humanos inofensivos ao longo dos seus quase 70 anos de história, não faltaram aqueles que lembraram que esse era o livro que o assassino do John Lennon disse ter lido e tinha no bolso, tinha na mochila, sei lá onde ele tinha na... Enfim, não vou falar. Mas é o livro que ele disse que ele tinha lido e por causa desse livro que ele tinha resolvido assassinar o John Lennon. Além disso, teve uns outros assassinos aí da história, um cara que matou uma atriz famosa, não tão famosa assim, porque eu não sabia o nome dela, mas ela... um sujeito assim cometeu um crime horrível, um feminicídio horroroso, também disse que foi influenciado pelo Apanhador no Campo de Centeio. Também teve o cara que promoveu um atentado contra o presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos nos anos 80. Também encontraram uma cópia desse livro no quarto de hotel dele. Enfim, por causa disso, esse livro passou a ser associado imediatamente por algumas pessoas sei lá, algo maldito, algo perigoso, e por causa disso eu resolvi fazer uma lista de livros perigosos. E eu não tô falando assim tão metaforicamente não, livros são apenas ideias impressas em papel, mas as ideias são as coisas mais perigosas que os seres humanos já inventaram, mas eu considero que, apesar da má fama, todos esses livros têm muito mais pontos positivos do que negativos. Exceto o último livro dessa lista. E eu vou enumerar para vocês em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo, quais são esses 5 livros perigosos que eu já li e já resenhei aqui na história desse canal. Então vamos lá, o primeiro, então, como eu digo, é O Apanhador no Campo de Centeio. Veja bem que esse livro, caso você não conheça a história, não tem nada que estimule um crime, que leve alguma pessoa a cometer alguma forma de crime. Não tem nada no enredo, não tem armas no enredo, não tem nada. Você tem um adolescente perambulando pelas ruas de Nova York, descobrindo coisas sobre si mesmo e sobre as suas angústias e sobre os seus medos. Ele vai falar de um monte de assuntos delicados, mas que fazem parte da vida, como a sexualidade, como as dores do crescimento e tal. Enfim, nada que pode ser relacionado com o desejo de assassinar pessoas famosas. Eu acho que existe uma certa má fama em torno desse livro pelo fato dele ser muito influente e pelo fato dele ter sido muito exaustivamente lido, principalmente nos países de língua inglesa. É impossível você crescer nos Estados Unidos, pelo menos, sem ter tido contato com esse livro na escola. É uma leitura obrigatória. E dos milhões e milhões e milhões e milhões de habitantes, você pode ter algumas pessoas com alguma forma de perturbação mental ou social que associem certas coisas a outras ideias nada a ver, que façam essas associações cretinas. Da mesma maneira como a Bíblia já foi usada como justificativa para o cometimento de uma série de crimes. Na certa, o problema não está na Bíblia, está nos criminosos e assim por diante. Mas, seja como for, O Apanhador no Campo de Centeio é o primeiro destes livros. O segundo, no entanto, é considerado perigoso não porque ele teria incentivado assassinos a cometerem os seus crimes, mas porque ele incentivou as pessoas a se descobrirem sexualmente e se permitirem algum prazer sexual, especialmente fora dos padrões maritais, né, dos padrões tradicionais. Eu tô falando do Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence. Esse é um romance inglês publicado em 1928 e que conta uma história de amor. Uma mulher, uma lady, né, uma senhora casada com um lord, ou seja, um aristocrata inglês, dono de uma grande propriedade de terra, né, na Inglaterra rural. Ela se apaixona
pelo guarda-caças, que é uma espécie de função, uma espécie de zelador, caseiro, vigia, eu não sei exatamente qual que é essa função, leão de chácara, eu não sei exatamente qual é essa função aqui no Brasil, nas fazendas brasileiras, mas o guarda-caças é o Mellors, e eles vivem um caso extraconjugal. A Lady Chatterley é uma mulher casada, o seu marido, inclusive, ele sofreu durante a Primeira Guerra Mundial em batalha, ele ficou paralítico, e ele se desinteressou completamente da vida sexual do casal. É evidente que foi uma tragédia e ele não tem culpa disso, mas a vida sexual do casal ficou de tal forma negligenciada que ela foi buscar companhia com outra pessoa e acabou se apaixonando de verdade pelo funcionário, pelo pobre funcionário mesmo, pobre de tudo, há um abismo de classes muito grande. Esse não é só uma história de amor e uma história erótica, com várias cenas picantes. Na época eram consideradas picantes, hoje em dia elas são até bobas, né? Mas na época elas eram consideradas extremamente imorais. Mas também é um livro sobre o abismo de classes que existia no começo do século XX entre aristocratas e trabalhadores braçais lá na Inglaterra. E esse conflito de classes também é muito interessante, é algo que a gente deve prestar atenção quando a gente lê essa história. Ela foi considerada muito imoral e permaneceu proibida durante basicamente umas 3 décadas. Era completamente vedada a circulação desse livro, não só lá na Inglaterra, mas em vários outros países, o Brasil inclusive. Mas como sempre acontece, né, com todos os livros que são proibidos, esse era um daqueles que era impresso clandestinamente e circulava de mão em mão, né, escondido e tudo mais. Na prática todo mundo lia, mas ele era oficialmente proibido e considerado absurdamente perigoso por estimular mulheres a um comportamento imoral e, pior ainda, né, a ter um final feliz depois desse comportamento, porque as histórias de adultério até então, lá no século XIX, elas sempre acabavam muito mal para as mulheres, né? As mulheres sempre acabavam morrendo de maneira bem horrorosa, e essa era uma forma, né, da moralidade da época mostrar que uma mulher não podia sair por aí seguindo seus desejos, tudo que ela teria que ser punida. Já o amante de Lady Chatterley rompeu com esse padrão e foi considerado extremamente perigoso por causa disso. O terceiro livro, que eu vou verificar aqui a data, ele já vai nos fazer voltar para o século XVIII, para o ano de 1774. Eu tô falando dos Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Foi o primeiro livro de grande destaque desse que é considerado o maior escritor alemão de todos os tempos. E que é bastante autobiográfico, né? Ele conta a história de um rapaz, um tal de Werther, que tem uma grande desilusão amorosa, e enfim, eles são muito jovens, estão na casa dos 20 anos, e essa desilusão amorosa, né, não poder estar com a mulher amada, o leva a um sofrimento exacerbado. Esse livro é considerado um dos pioneiros do romantismo alemão e, como eu disse, ele tem muitos paralelos com a própria vida do jovem Goethe, né, do próprio autor que passou por sofrimentos semelhantes. Acontece que esse livro foi acusado de incentivar muitos jovens que liam esse livro assim com voracidade. Esse foi o livro da juventude no final do século XVIII, mas ele era acusado de ter incentivado muitos jovens a tirarem a própria vida em virtude dos arrebatamentos amorosos. Como se sabe, o suicídio é bastante contagioso, ele pode ser despertado por alguns gatilhos em pessoas que já têm alguma predisposição emocional a isso, e dizem que houve uma onda de... Não se sabe ao certo, não existem estatísticas confiáveis, mas dizem, né, a fama do livro é que naquela época ele teria provocado uma onda de suicídios entre os jovens. O que não torna o livro menos importante de ser lido, ainda mais nos dias atuais, quando nós já estamos bastante desconectados daquele contexto histórico e daquele contexto cultural, aquele espírito do tempo já se modificou completamente. Hoje podemos usufruir desse livro pela sua qualidade estética, pela sua qualidade narrativa, pela beleza, né? Esse livro é muito bonito. Mas é também considerado um livro bastante perigoso. Agora, voltando um pouquinho mais nos séculos, vamos voltar ao século XVI, mais especificamente o ano de 1532, lá na Florença renascentista, quando um jovem funcionário público estava tentando
desesperadamente impressionar o novo chefe de estado ali da cidade, o novo príncipe da cidade. Ele estava tentando conquistar um cargo como conselheiro ali na corte de Florença, um cargo de conselheiro político mesmo, e ele resolveu escrever um manual de como governar para esse jovem príncipe. Esse jovem príncipe se chamava Lourenço de Médici Neto, era um neto de um famoso Lourenço de Médici, um magnífico, né? Mas que ele mesmo não viveu muito, não teve tanto tempo assim no poder, mas o livro que ele originou entrou para a história como um dos grandes tratados sobre política. Eu estou falando de O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Quando escreveu esse livro, Nicolau Maquiavel não estava interessado em fazer filosofia, digamos, elevada, filosofia mirando o ideal, mirando o perfeito, mirando o mundo como ele deveria ser, mas sim criar um manual prático sobre como realmente funciona a política, sobre o mundo como ele é e sobre como se fazer para sobreviver àquela realidade difícil que era ser um político na Itália renascentista. Era algo, para vocês terem uma ideia, que inspirou depois a série Game of Thrones. Esse era o risco de você ser um político naquele contexto. Então, o resultado desse trabalho é um livro completamente franco sobre a política em todas as suas hipocrisias e podridões e maldades e interesses. Genericamente, esse livro é sempre lembrado pelo conceito de que os fins justificam os meios, mas na verdade ele traz muito mais do que isso. É uma leitura desafiadora porque foi escrita no século XVI, mas bastante prazerosa quando a gente pega o espírito da coisa. A resenha que eu fiz aqui no canal faz muito sucesso até hoje. É um livro que é considerado brilhante, mas ao mesmo tempo que é brilhante, ele também é perigoso, porque ele ensina os políticos a cometerem os seus atos mais maquiavélicos. Veja só a má fama que esse livro adquiriu, tanto que o sobrenome do autor virou um adjetivo para maligno, nefasto, abjeto, enfim. Mas é um livro absolutamente essencial, você deve ler. O que eu não acho, talvez esse seja o único livro dessa lista toda que eu de fato considero muito perigoso e que eu não acho que deve ser lido hoje em dia, a menos assim que seja lido de maneira crítica, mas que felizmente não é mais lido de forma generalizada, é o quinto livro dessa lista. É o Malleus Maleficarum, ou em português, O Martelo das Feiticeiras, publicado no final da Idade Média, no ano de 1487, por dois frades alemães, o Kramer e o Sprenger. Eram dois frades inquisidores, né, da Santa Inquisição, e esse livro consiste num manual sobre como identificar, torturar e executar bruxas. É óbvio que sob os critérios do mais absoluto arbítrio e principalmente do mais absoluto machismo. Esse livro ele foi escrito talvez com boas intenções, né, que é de identificar essas mulheres que tinham um pacto com o capiroto, sei lá, mas que rapidamente foi rejeitado pela própria igreja, né? Não foi mais adotado, só que, né, uma coisa é o que não é adotado oficialmente, outra coisa é o que os inquisidores de fato consultavam, liam. Esse livro continuou sendo bastante reimpresso, bastante lido em sucessivas edições durante muitas décadas, muitos séculos depois da sua publicação original. Então, de todos esses livros aqui que eu apresentei, de todas as resenhas que eu fiz no canal, esse, o Malleus Maleficarum, é o único que eu considero realmente um livro nefando, um livro asqueroso, um livro pesado, um livro que eu não recomendo a leitura para todo mundo, só para aqueles que tiverem realmente estômago para isso. Mas se você quiser saber mais, eu também vou deixar aqui em cima o link da resenha. E com isso eu encerro o nosso vídeo de hoje, lembrando também que você pode comprar todos esses livros, exceto o último não compra não, que eu vou deixar o link aqui embaixo na Amazon. Então você comprando livros usando esses links, você ajuda o canal, uma parte da sua compra vem aqui para o canal. E você também pode me ajudar aqui a continuar esse meu trabalho falando de literatura no YouTube, se tornando um padrinho ou uma madrinha do canal. Um beijo a todos, até o próximo vídeo.